Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no LAC Concursos. Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai falar para você a respeito dos fundamentos do crédito. Nossa primeira tarefa, então, é tentarmos entender o que é que nós estamos chamando de crédito. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha lá na capa do nosso material do dia de hoje. Confere aqui. Bom, pessoal, nós estamos falando aí de fundamentos do crédito, né? Essa nossa aula aí para o Banco do Nordeste, o nosso BNB. Bom, a grande questão fundamental é, professor, o que é que nós estamos chamando de crédito? Nós entendemos crédito quando uma das partes de uma determinada operação adianta recursos, normalmente recursos de ordem financeira, a outrem, cobrando para isso uma determinada taxa que normalmente é referida como taxa de juros, que é uma remuneração genérica desse montante que foi concedido sob o ponto de vista de um determinado contrato. Sendo assim, a gente sabe lá que nessa operação de crédito nós temos pelo menos dois grandes agentes. De um lado, aquele agente que é o poupador ou é a instituição financeira que tem recursos próprios ou que administra recursos de poupadores, pagando a esses poupadores num determinado prazo determinado, mediante um determinado contrato, uma determinada taxa de juros. Por um outro lado, essa instituição financeira vende esse dinheiro do poupador do outro lado para aquele que é o tomador de crédito. O tomador de crédito, ele está antecipando a compra de um bem ou serviço qualquer, ou ainda está tendo a oportunidade de ter recurso financeiro em mãos para capital de giro ou qualquer outra finalidade que ele não disporia caso o mercado de crédito não existisse. E, portanto, esse tomador, ao antecipar determinada compra ou ter capital de giro ou ter o crédito necessário para aquisição daquilo que mais lhe aprouver, ele, na verdade, é um pagador de juros. A instituição financeira, então, ela age aqui como intermediária. Ela capta o recurso do poupador numa ponta e vende esse dinheiro na outra ponta, assumindo o risco da operação. Ela remunera o poupador numa ponta e recebe dinheiro do tomador de crédito da outra ponta. Portanto, toda e qualquer operação de crédito, ela é baseada num conceito extremamente subjetivo, na qual a instituição financeira vai tentar, de alguma forma, parametrizar, que é lá a relação de confiança. Ou seja, a instituição financeira ou aquele que concede o crédito, ele tem que confiar que aquele que é o tomador do crédito, dentro do prazo determinado em contrato e com a remuneração estipulada de maneira acordada entre as partes, ela deverá ter o seu recurso devolvido acrescido da remuneração pelo tempo de utilização pelo tomador. Portanto, a relação de crédito, ela é, antes de mais nada, uma questão de confiança. Vamos botar isso no quadro para você e avançar mais um pouquinho? Vem para cá. Bom, pessoal, nós estamos falando, então, né, nessa aula a respeito de crédito. E lembre-se lá que a relação de crédito envolve lá, de um lado, um poupador, e esse poupador é o agente que recebe remuneração, normalmente pelo valor financeiro colocado à disposição de outrem. Eventualmente, nós temos lá a figura da instituição financeira. Essa instituição financeira capta os recursos do poupador e vende esse dinheiro na outra ponta para aquele que é o tomador de crédito.
o tomador de crédito está tendo acesso antecipado a um determinado valor financeiro que ele não teria se o mercado de crédito não existisse. E, portanto, esse agente é aquele que vai ser o pagador de remuneração. Essa remuneração é o que nós denominamos basicamente de juros. Então, a instituição financeira, ela é, na verdade, uma intermediadora. Embora, com o passar do tempo, essa própria instituição financeira tenha recursos próprios e ela própria pode ser lá a credora direta, sem qualquer tipo de intermediação, direto para o tomador de crédito. Mas o crédito, ela envolve uma questão fundamental. O crédito é, antes de mais nada, uma relação de confiança. Ou seja, a instituição financeira ou aquele que é o concedente do crédito confia que o tomador de crédito, dentro do prazo que fora determinado, com a taxa de remuneração de juros acordada, devolverá o valor principal e mais a remuneração pelo tempo em que trabalhou com o capital financeiro de outrem. Bom, se essa relação é uma relação de confiança, eu posso então elencar aquilo que nós chamamos de elementos do crédito. O primeiro elemento do crédito é a confiança. O segundo, os sujeitos da operação creditícia. O terceiro, o objeto da prestação e da contraprestação. E, por fim, a questão do prazo. Então, vamos repetir aqui para a gente poder explicar cada um desses tópicos para você. Bom, eu tenho lá um primeiro elemento, que é a questão da confiança. A segunda, os sujeitos da operação creditícia. O terceiro, o objeto da prestação e da contraprestação. E o último, que é a questão do prazo. Então vamos falar primeiro de confiança. A gente já teve a oportunidade de dizer para você que uma operação de crédito é quando alguém antecipa recursos, no nosso caso o que nos interessa são os recursos econômicos financeiros, ao trem. Óbvio que essa relação ela é baseada numa confiança. A confiança de que o tomador de crédito, no momento devido, vai devolver o valor principal que for acordado e mais uma determinada remuneração, que nós denominamos juros, dentro de um determinado prazo. Observe então, pessoal, que a confiança é um elemento extremamente subjetivo, mas que a instituição financeira ela terá a oportunidade de tentar parametrizar essa confiança. E a forma de parametrizar será objeto de uma outra aula nossa a respeito de riscos de crédito. Ao parametrizar, ela tenta analisar o histórico anterior daquele que é o tomador. Se ele foi uma pessoa adimplente, pagou tudo em dia, ou inadimplente. Se ele ficou adimplente com o pagamento de um valor a menor, dado desconto para que ele quitasse determinada dívida. Se eventualmente ele tem patrimônio para dar como garantia ou contra-garantia daquilo que ele está pegando como valor financeiro. Se de alguma forma o projeto a qual a execução do crédito é direcionada
é viável sob o ponto de vista técnico, operacional, econômico, financeiro, enfim, uma série de variáveis, né, que estão contidas aí no nosso crédito. Então, o primeiro elemento-chave é a questão da confiança. A instituição financeira vai tentar parametrizar isso pegando o histórico anterior daquele cliente tomador do crédito e, ao mesmo tempo, analisando quando o crédito, por exemplo, for direcionado à compra de máquinas, equipamentos, ferramentas ou projetos de infraestrutura, de modernização e de inovação, se há a verdadeira capacidade do tomador de crédito de honrar com os seus compromissos ao longo do período do contrato. Então, o primeiro elemento é o elemento da confiança. Vejamos o segundo. O segundo elemento, pessoal, do crédito são os sujeitos da operação creditícia. Ora, os sujeitos da operação creditícia são dois, né? De um lado, aquele que é o credor, que é o emprestador, e do outro lado, aquele que é o tomador de crédito. Por uma questão absolutamente óbvia, essa relação é uma relação teoricamente administrada pelo direito privado e, portanto, em igualdade de condições, todos aqueles, né, que são tomadores e credores pactuam, né, uma operação de crédito com um determinado prazo e remuneração, de maneira absolutamente livre. Professor, por que você está falando teoricamente? Porque nós sabemos que no Brasil e em outras partes do mundo existe uma relação ilícita que muitas vezes, né, é a agiotagem, onde uma determinada parte atua de maneira coativa sobre aquele que é o tomador de crédito por uma situação muitas vezes de penúria, de pobreza, de insuficiência de recursos num determinado momento e acaba lhe impondo condições que são ilegais e ultrajantes na eventual oferta de crédito. Portanto, a relação oficial de crédito, ela é na esfera lá do direito privado e, portanto, pressupõe a livre vontade dos agentes que pactuam de maneira não coativa, mas de maneira voluntária, uma determinada operação de crédito. Mas nós temos um outro elemento. Confere aqui. O outro elemento é lá o objeto da prestação e da contraprestação. O objeto da prestação é óbvio. No caso de uma operação de crédito bancário, é o montante de recursos colocados à disposição de outro agente econômico qualquer, que é o tomador de crédito, que poderá utilizar esse crédito como crédito dirigido, por exemplo, para aquisição de máquina, equipamento, ferramenta, instalações, capital de giro, modernização, inovação, né, eventualmente para o pagamento de despesas extras e por aí vai. E a contraprestação é aquilo que está previsto em contrato. Ou seja, se o banco concede um crédito, ele o concede, né, mediante o pagamento do principal e mais uma remuneração acordada em contrato. Essa remuneração, nós já falamos aqui, denomina-se normalmente juros. Eventualmente, pactua-se também a correção monetária, ou seja, o pagamento da variação da inflação. E, finalmente, o último elemento do crédito lá é aquilo que nós denominamos de juros. Perdão, é aquilo que nós denominamos de prazo. Observe lá, pessoal, que o prazo, né, é aquilo que foi acordado para o pagamento do principal e para o pagamento da remuneração, que pode envolver a correção monetária e os juros. Observe lá que o prazo de uma determinada operação, ele determina os momentos ou o momento na qual o crédito será pago à instituição financeira ou ao credor. E se não for pago naquele momento, automaticamente o tomador de crédito se torna inadimplente. Portanto, nós temos aí alguns elementos chaves, né, do nosso crédito, mas a gente tem que entender agora quais são os requisitos do crédito. Confere aqui. Bom, pessoal, nós temos que entender agora, né, o que nós denominamos lá
de requisitos do crédito. De maneira geral, pessoal, a gente pode, determinar que os requisitos do crédito inicialmente podem ser dois. Primeiro, a capacidade civil do tomador de crédito mas nós podemos falar também do contrato legal. Bom, então vamos falar um pouquinho aqui a respeito dos requisitos do crédito, O primeiro requisito do crédito é a capacidade civil do tomador de crédito. Óbvio que a instituição financeira ela vai tentar mensurar qual é a capacidade do tomador de crédito de honrar com os seus compromissos financeiros assumidos diante da instituição durante um determinado período de tempo, mas vai avaliar também qual é o montante necessário para a operação desejada pelo tomador e, obviamente, qual é o volume de recursos que esse tomador é capaz de efetivamente pagar. Então, nós temos uma primeira grande questão aí que diz respeito lá à capacidade do tomador de crédito de honrar com os seus compromissos, sobretudo quando o crédito é ofertado numa condição de longo prazo, cuja amortização normalmente ocorre em 15, 20, 30, 40 ou mais anos. Mas nós temos uma segunda questão. Além da questão da capacidade civil do tomador, nós temos a questão do contrato legal. Ora, o contrato legal é aquilo que dá legitimidade perante a instituição brasileira, as instituições brasileiras, de que aquele contrato não foi um contrato coativo, de que aquele contrato não tem cláusulas abusivas, de que aquele que é o emprestador está autorizado pela autoridade monetária a fazê-lo, de que, de certa forma, a taxa de juros não pode ser considerada abusiva, ou qualquer outra cláusula que fira lá a Constituição e todas as leis infraconstitucionais. Por isso que nós vamos dizer lá que o contrato é um elemento chave, porque ele vai constar lá o objeto da concessão do crédito, o volume de crédito em termos financeiros, o prazo, a taxa de juros, a eventual correção monetária e determinadas parcelas pagas em tais datas, enfim, quando que será de fato liquidado aquele contrato e qual é o foro adequado para dirimir eventuais dúvidas que possam surgir. Portanto, o contrato legal é um elemento chave, mas nós temos outros. Então vamos botar aqui. Um outro elemento chave de requisito do crédito, pessoal, é aquilo que nós chamamos de cadastro do beneficiário. Podemos falar ainda, dos limites operacionais. Lembrando que esses limites operacionais, eles podem ser fixo ou rotativo. Nós temos ainda o que nós chamamos de margem operacional. E, finalmente, um outro elemento, que é a disponibilidade de recursos. Então, vamos falar sobre cada um desses elementos aqui, começando lá pelo cadastro do beneficiário. Bom, pessoal, o cadastro do beneficiário é aquele primeiro momento onde a instituição financeira, onde o credor toma conhecimento a respeito da vida pregressa e atual daquele futuro tomador do crédito.
Portanto, interessa saber nesse primeiro momento se aquele que será o tomador de crédito tem restrição nos serviços de proteção ao crédito, como o Cadim, como o Serasa ou como o Serviço de Proteção ao Consumidor. Interessa saber também se no passado recente ele liquidou alguma operação de crédito com desconto porque se encontrava inadimplente. Isso vai aumentar o risco dele repetir a operação de inadimplência e, obviamente, a instituição financeira ter que conceder novamente desconto para que ele possa quitá-la. Interessa saber o seu patrimônio. Portanto, o patrimônio eventual de pessoa física ou de pessoa jurídica, que pode ser dada lá como garantia do crédito. Interessa saber lá quais são as margens, né, de lucratividade que eventualmente um negócio tem, qual é o seu faturamento bruto e líquido. Interessa saber qual é a renda daquele que é o tomador de crédito para se aferir de maneira adequada qual é o risco que aquele tomador de crédito representa para a instituição. Interessa saber também qual é o grau de comprometimento atual do faturamento ou da renda com o pagamento de contratos que já foram celebrados dentro do mercado financeiro de crédito de uma forma geral. Portanto, o primeiro elemento-chave é lá a questão do cadastro do beneficiário, mas não é o único. Nós temos um outro requisito do crédito que nós chamamos de limite operacional. E lembrando lá que esse limite operacional ele pode ser fixo ou rotativo. O limite operacional é lá quando a instituição, mensurando lá o risco de crédito e mensurando o histórico recente daquele que é o pretendente a tomador do crédito, ele determina um limite atual de crédito que pode ser colocado à sua disposição de maneira fixa, um determinado montante para uma operação qualquer que não se renovará. Pelo menos não se renovará automaticamente. Então imaginemos, o banco determina que está disponível lá para uma determinada instituição ou pessoa física um montante de R$10.000 que pode ser realizado numa operação de tomada de crédito, por exemplo, para a compra de um bem, né, ou para a aquisição de um serviço, ou ainda, né, como capital de giro, ou qualquer outra operação. Ele é fixo e uma única vez. Então, pegou-se os R$10.000, a partir do momento que há o pagamento, a operação se encerra ali e um novo limite operacional pode ser determinado do mesmo valor ou de um outro valor. Porém, nós podemos pensar também naquele limite rotativo. Então, imaginemos que para uma pessoa física, o banco coloque à sua disposição o valor de R$5.000. O cliente vai lá, pega os R$5.000 e à medida que ele vai pagando as parcelas daquele crédito, automaticamente o seu limite vai sendo recomposto de maneira rotativa. Portanto, o limite operacional ele pode ser um limite fixo ou ainda um limite rotativo. Vejamos o outro elemento. O outro elemento é aquilo que nós chamamos de margem operacional. O que é a margem operacional? É aquilo que você tem de margem para a contratação do crédito. Se nós tivermos lá, por exemplo, um crédito rotativo de R$5.000, o cliente pagou, né, 2.000 dos 5.000 que ele pegou de crédito, ele tem uma margem operacional agora de 2.000. Portanto, ele tinha 5.000 de limite, pegou os 5.000, já pagou 2.000, não realizou outra operação de crédito, a sua margem operacional atual é de 2.000, ok? E, finalmente, nós temos um último componente, que é lá a disponibilidade de recursos. Ora, pessoal, vamos pensar junto aqui, né? Ninguém ou nenhuma instituição, né, concede crédito se ela não tiver disponibilidade de recurso. Nós sabemos que toda instituição financeira opera lá
basicamente com os recursos de outrem, assumindo o risco da operação e concedendo crédito para outrem. A gente sabe que muitas vezes há recursos próprios da própria instituição, mas para que haja uma operação de crédito, eu tenho que ter um requisito fundamental, que é essa disponibilidade. Sem essa disponibilidade, não há oportunidade para que o crédito ocorra. Legal? Continuando então. A gente pode falar, pessoal, de maneira mais ampla, né, em alguns outros requisitos do crédito. Dentre esses outros requisitos do crédito, a gente pode citar lá, né, a oportunidade do crédito, a suficiência